Lucas, o homem que desvendou os segredos de Jesus e chocou o mundo. Por séculos, algumas verdades foram guardadas a portas fechadas, longe dos olhos do público. Histórias suprimidas, manuscritos escondidos e ensinamentos considerados perigosos permaneceram no silêncio dos arquivos secretos. Mas hoje, essa barreira está prestes a ser quebrada. Você está preparado para conhecer a história de Lucas, o homem que desafiou os sistemas de poder para revelar segredos sobre Jesus que poderiam reescrever a história? A igreja e as instituições religiosas sempre controlaram a narrativa, selecionando o que podia ou não ser divulgado. Muitos textos foram considerados heréticos, não por serem falsos, mas porque ameaçavam a estrutura de autoridade estabelecida. Lucas descobriu alguns desses documentos e pagou um preço alto por isso. Sua jornada é uma das mais intrigantes e controversas da história espiritual moderna. O que você sabe sobre Jesus pode ser apenas uma fração da verdade. Os evangelhos que chegaram até nós passaram por filtros, edições e interpretações que serviram a interesses específicos. Lucas encontrou registros que mostram um Jesus diferente, um mestre cujos ensinamentos iam muito além do que foi oficializado. A pergunta é, por que isso foi escondido de você? Imagine um mundo onde a espiritualidade não é controlada por intermediários, onde o acesso ao divino é direto e pessoal. Essa era a mensagem que Lucas descobriu nos textos proibidos. Se essas revelações fossem amplamente conhecidas, o cristianismo como o conhecemos nunca seria o mesmo. Estamos diante de uma descoberta que pode abalar os alicerces da fé tradicional. Este vídeo não é apenas uma investigação histórica, é um convite para questionar. Você está disposto a encarar a possibilidade de que muito do que aprendeu sobre Jesus foi distorcido? Se a resposta for sim, prepare-se! A jornada começa agora! Lucas não era um nome qualquer nos círculos acadêmicos e místicos da sua época. Enquanto muitos associam seu nome apenas ao Evangelho de Lucas, poucos sabem que ele era muito mais do que um simples discípulo ou escriba. Ele era um pesquisador incansável, um homem que mergulhou nos textos mais antigos e nas tradições orais que a igreja preferia deixar esquecidas. Sua trajetória começou em meio a manuscritos guardados em mosteiros isolados e bibliotecas secretas. Dizem que ele teve acesso a documentos que remontavam aos primeiros séculos do cristianismo, textos que haviam sido excluídos do cânone oficial. Esses escritos continham ensinamentos atribuídos a Jesus que desafiavam a hierarquia religiosa, uma mensagem de libertação espiritual que dispensava intermediários. Mas Lucas não agiu sozinho. Ele fazia parte de uma rede de estudiosos que acreditavam que a verdade não deveria ser propriedade de poucos. Seus contatos incluíam místicos, filósofos e até dissidentes dentro da própria igreja. Essa rede era vista como uma ameaça e Lucas tornou-se um alvo. Sua busca pela verdade o colocou em rota de colisão com os poderes estabelecidos. Por que Lucas foi silenciado? Porque o que ele descobriu era perigoso demais para ser divulgado. Seus manuscritos falavam de um Jesus que pregava a igualdade radical, a conexão direta com o divino e a rejeição ao controle religioso. Essas ideias eram revolucionárias e ainda são. A igreja, em seus primeiros séculos, não podia permitir que essa visão se espalhasse. A história de Lucas é a de um homem que ousou desafiar o sistema em nome da verdade. Ele não foi um mártir no sentido tradicional, mas um investigador que pagou com sua liberdade e talvez sua vida por trazer à luz conhecimentos que mudariam tudo. Sua coragem nos faz questionar quantas outras histórias como essa ainda estão esperando para ser contadas. Entre os achados mais explosivos de Lucas estavam manuscritos que narravam episódios desconhecidos da vida de Jesus. Um deles, conhecido como o Evangelho da Libertação, descrevia parábolas e ensinamentos que nunca chegaram às escrituras oficiais. Nele, Jesus falava sobre a divindade interior de cada ser humano, ideia considerada perigosa por subverter a necessidade de sacerdotes e templos. A descoberta mais chocante, porém, estava em um conjunto de textos gnósticos encontrados em uma caverna próxima ao Mar Morto. Esses documentos revelavam diálogos secretos entre Jesus e seus discípulos, onde ele supostamente ensinava técnicas de meditação e autoconhecimento proibidas pela igreja primitiva. Trechos como: "O reino de Deus está dentro de vós",
não em pedras ou dogmas, foram sistematicamente omitidos dos evangelhos canônicos. A comparação com os textos bíblicos tradicionais é reveladora. Enquanto Mateus, Marcos, Lucas e João enfatizam a divindade exclusiva de Cristo, os manuscritos proibidos apresentam um Jesus que convida todos a se tornarem filhos da luz por mérito próprio. A diferença é crucial. Em um caso, a dependência da instituição religiosa. No outro, a autonomia espiritual direta. Um trecho em particular causou furor entre os poucos estudiosos que tiveram acesso. Nenhum pastor ou mestre vos é necessário, pois a verdade já mora em vosso coração. Essa frase, atribuída a Jesus no Livro dos Segredos, contradiz frontalmente a estrutura eclesiástica. Não surpreende que o documento tenha sido queimado em massa no século IV, sob acusação de heresia. Lucas percebeu que não se tratava de meras divergências teológicas, mas de uma batalha pelo controle da narrativa sagrada. Os documentos que ele encontrou sugerem que o cristianismo poderia ter tomado um rumo radicalmente diferente, mais místico, menos institucional. A pergunta que fica é: quantos outros textos como esses ainda estão escondidos em porões do Vaticano ou em mosteiros remotos? A primeira grande revelação desses textos é a noção de que Jesus não veio fundar uma religião, mas despertar consciências. Enquanto o cristianismo posterior criou sacramentos e hierarquias, os manuscritos proibidos mostram um mestre que rejeitava rituais vazios. Não vos percaís em cerimônias, mas transformai-vos desde dentro. Isso explicaria por que Paulo, não Jesus, é considerado o verdadeiro arquiteto do cristianismo organizado. Outro ponto explosivo são as chamadas profecias suprimidas, onde Jesus alerta sobre a corrupção futura de seus ensinamentos. Num trecho arrepiante, ele teria dito: virão falsos pastores que em meu nome erguerão impérios de ouro e sangue. A precisão dessa previsão, considerando o poder temporal da igreja medieval, é perturbadora. Lucas argumentava que essa e outras profecias foram removidas porque deslegitimavam o clero. A visão de Deus nos textos proibidos também difere radicalmente. Em vez de um juiz distante, os manuscritos descrevem o divino como uma energia amorosa presente em toda a criação, conceito muito mais alinhado com filosofias orientais do que com o Deus antropomórfico do Antigo Testamento. Essa teologia teria sido considerada inaceitável quando a igreja buscava consolidar seu poder no mundo romano. Talvez a descoberta mais controversa seja a suposta sobrevivência de Jesus após a crucificação. Um fragmento conhecido como o Pergaminho de Damasco menciona seus anos ocultos na Índia e na Pérsia, onde continuou ensinando. Se autêntico, esse documento não apenas contradiz a ressurreição tradicional, como sugere que os últimos ensinamentos de Cristo foram deliberadamente ocultados do mundo. Essas revelações colocam em xeque não apenas dogmas religiosos, mas toda uma estrutura de poder construída ao longo de 2000 anos. Se autênticos, os manuscritos de Lucas provam que a história espiritual da humanidade foi editada e que ainda hoje pagamos o preço dessa censura ancestral. A resposta crua é controle. Religiões institucionalizadas dependem da intermediação entre o fiel e o divino. Os textos descobertos por Lucas eliminam essa necessidade, proclamando que cada pessoa pode ter acesso direto à sabedoria suprema. Essa ideia era, e ainda é, revolucionária demais para ser tolerada por qualquer sistema de poder estabelecido. Historicamente, a supressão foi metódica. Após o concílio de Nicéia em 325 d.C., centenas de evangelhos foram declarados apócrifos e destruídos. Os que sobreviveram ficaram escondidos em mosteiros ou enterrados, como os manuscritos do Mar Morto. A justificativa era proteger a fé, mas o efeito foi manter os fiéis dependentes de uma versão única e controlada da verdade. Não se trata de uma conspiração, mas de uma dinâmica histórica bem documentada. Quando Constantino adotou o cristianismo como religião imperial, precisava de uma doutrina unificada para manter a ordem no vasto Império Romano. Textos que pregavam autonomia espiritual ou questionavam hierarquias simplesmente não serviam a esse propósito político. A heresia, nesse contexto, era qualquer pensamento que ameaçasse a unidade do sistema.
Os perseguidos não foram apenas os textos, mas também seus guardiões. Os cátaros, os gnósticos, os bogomilos, todos os movimentos que enfatizavam o conhecimento direto de Deus foram exterminados como hereges. Lucas parece ter descoberto que essa perseguição não era acidental, mas parte de um projeto consciente para manter o monopólio da verdade espiritual. Hoje, o padrão se repete de formas mais sutis. Quando estudiosos independentes questionam narrativas oficiais, são ridicularizados ou marginalizados pela academia e pela mídia. O caso de Lucas mostra que a batalha entre conhecimento livre e controle institucional é tão antiga quanto o próprio cristianismo, e ainda está longe de terminar. Se essas revelações forem verdadeiras, todo o alicerce da espiritualidade ocidental precisa ser repensado. A ideia de que você não precisa de instituições para se conectar com o divino muda radicalmente a forma como vivemos nossa busca por significado. Em vez de depender de rituais e intermediários, a jornada espiritual se torna íntima e pessoal, e isso é tanto libertador quanto desafiador. Os manuscritos sugerem que Jesus pregava uma religião sem templos, onde cada pessoa é responsável por sua própria evolução. Isso coloca em xeque não apenas o cristianismo organizado, mas todo o mercado da fé. Desde igrejas milionárias até gurus que vendem iluminação em pacotes. Se aceitarmos essa visão, como ficam os dízimos, as indulgências e as hierarquias eclesiásticas que dominam há séculos? No plano pessoal, essas ideias exigem autodisciplina. É mais fácil seguir dogmas prontos do que buscar respostas dentro de si. Os textos proibidos falam de meditação, introspecção e estudo direto, práticas que demandam tempo e esforço, em contraste com a solução rápida oferecida por muitas religiões modernas. Essa pode ser a verdadeira razão pela qual esses ensinamentos foram suprimidos. Eles exigem demais do buscador espiritual comum. Na era da internet, onde informações antissecretas estão a um clique de distância, esse conhecimento proibido ganha nova urgência. Já não é possível controlar o acesso ao saber como no passado. Redes sociais e plataformas digitais tornaram possível questionar narrativas oficiais em escala global, exatamente o que Lucas tentou fazer de forma isolada séculos atrás. O maior impacto talvez seja psicológico. Se aceitarmos que fomos privados de aspectos essenciais da mensagem de Jesus, como confiar em qualquer sistema novamente? Essa desconfiança saudável pode ser o primeiro passo para uma espiritualidade mais madura, onde o buscador não é mais um seguidor passivo, mas um investigador ativo da verdade. A história de Lucas não é apenas sobre o passado, é um espelho para nosso presente. Ela revela como sistemas de poder, sejam religiosos ou seculares, sempre tentarão controlar o fluxo da verdade quando essa verdade ameaça seu domínio, mas mostra também que o conhecimento nunca pode ser totalmente suprimido. Ele sempre encontra um caminho, mesmo que leve séculos. Você agora enfrenta uma escolha: aceitar as narrativas convencionais ou se juntar a uma linhagem de buscadores que remonta ao próprio Lucas. Essa não é uma decisão sobre religião, mas sobre coragem intelectual. Está disposto a questionar o que lhe foi ensinado desde criança, mesmo que isso abale suas certezas mais profundas? Se essa jornada de descoberta ressoa em você, não está sozinho. Milhares estão redesenhando o mapa espiritual da humanidade, peça por peça. Para se aprofundar, inscreva-se agora e ative as notificações. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que está pronto para essas verdades. Vamos criar uma rede de pessoas que valorizam o conhecimento acima do conforto da ignorância. A pergunta final não é sobre o que a igreja ou qualquer instituição escondeu de você. É: o que você fará agora que sabe que há mais na história? A verdade não é propriedade de ninguém. Ela pertence a quem tem olhos para ver e coragem para enfrentar as consequências de enxergar. Lucas cumpriu sua parte. Agora é sua vez.